Oi pessoal, nesse canal científico, como sempre a fisicoquímica para o combate dessa pandemia eu estou sugerindo como engenheiro e como estudante de física há muitos anos. Bom, enfim, existe um procedimento que é o aumento de temperatura da água com ultravioleta e infravermelho eliminam vírus e bactérias. Existe esse procedimento. A questão toda é adaptar o ser humano, tipo uma hemodiálise, não no ser humano, mas no sangue dele, de tal forma que não seja letal ou problemática as outras a célula, a composição da célula, leucócitos, as hemácias, enfim. Tem um tempo calculado determinado. Vacinas, graças ao nosso Vital Brasil, tudo bem, só que vacinas demoram um pouco a ser elaboradas, tá? Existe uma teoria na física molecular, atômica, na física quântica também, tanto na teoria da relatividade geral como na teoria da relatividade especial, mas eu não quero entrar em detalhes, senão o vídeo fica longo. Vou dar a solução, uma das soluções para esse combate. Existe uma teoria, solução física, como nós temos na área médica, equipamentos como a tomografia computadorizada, que foi desenvolvido também pela física, e por aí vai. Nós somos seres físicos, então a fisicoquímica pode contribuir muito com isso. Aliás, contribui já. A teoria dos elementos subcelulares, RNA. Então, na verdade, o vírus tem uma teoria que ele é um RNA. O RNA é o ácido ribonucleico. O DNA é o ácido desoxirribonucleico. Fisicoquímica com a biologia, tá certo? Vírus proveniente desta molécula. Tá? Então, isso é uma das teorias. A outra teoria, porque a gente, sabendo a origem do vírus, tem uma capacidade maior de eliminá-lo. Tá? São seres unicelulares, segundo a teoria, com distorção mutacional de seu RNA. Então, como ele teve essa distorção no seu RNA, ele precisa de outras células para metabolizar o seu desenvolvimento. Na verdade, os vírus, podem ser também o elo perdido na teoria da evolução de Charles Darwin, tá? Tanto é que eles precisam, como sofreram essa deformação já dita, eu preciso falar rápido, o RNA, eles precisam de células hospedeiras, que funcionam como hospedeiros em outras células, tá? Bom, deixa eu me achar aqui. Uma outra teoria é que nós somos bombardeados por asteroides. Eu acredito que exista vida em outros planetas. E essas mutações podem não ser só mutações, podem ser vírus vindos de um asteroide, mas tudo a nível de teoria. A solução física eu ainda vou passar. Eu estou fazendo um apanhado geral, tá? Deixa eu iluminar aqui. Então eles têm, para sobreviver, que ficar num parâmetro intracelular obrigatório. Tá? Outra coisa do comportamento desses vírus. Quando em situações adversas eles se cristalizam, dentro das minhas pesquisas. Isso pode-se tirar proveito disso, do combate a esse vírus. Agora, qual é a temperatura para combatê-lo? Qual é a variação de temperatura que nós devemos fazer para combater esse vírus? É a temperatura do hospedeiro que deu origem a esse vírus, do morcego. Variando essa temperatura, elimina o RNA dele. Porque ele só sobrevive dentro da temperatura do animal do qual ele saiu. No caso, das informações que a gente tem, o morcego. A célula de DNA, que é a célula de ácido desoxirribonucleico,
ela é um capsídeo ou envelope. A proporção dele é de 10 a 15 vezes em relação a bactérias em hemácias, tá? Como seria o combate? Ora, seria a temperatura para destruí-lo, ou seja, uma temperatura que ele não atue, que é exatamente uma variação da temperatura, ele ser bombardeado por algum tipo de radioatividade que cause nele no RNA dele uma variação de temperatura, não sendo a temperatura do hospedeiro dele, que era o morcego, sem num tempo tal, X, de acordo com minhas pesquisas, que não gere um dano às células que ele se hospeda, ok? Pode usar 3 tipos de radiação, alfa, beta ou gama. Deixa eu falar sobre essas radiações. E para terminar, eu quero dizer que a poluição mundial está fortalecendo esses vírus. Nós respiramos 95% de ar poluído. O surgimento desses vírus está vindo em função da poluição mundial aí, cara. Que faz com que esses vírus tomem cada vez mais força. Tá? Enfim. Radiação alfa. Ela tem um número de massa 4, um número atômico 2. 20 mil km por segundo. Radiação beta. São elétrons, então ela tem um número de massa e atômico 0. Carga menos 1, 95% da velocidade da luz. E radiação gama são ondas eletromagnéticas com carga e massa nulas, aproximadamente a velocidade da luz. Reparem que a gama ela tem um número atômico, um número de massa 0, mas ela existe. Então existe um quarto estado da matéria realmente, tá? Enfim, essa é a sugestão para eliminar esse vírus e outros vírus com radioatividade que altere o RNA do vírus. Mas podem me perguntar, Levi, a que temperatura? Ora, variando a temperatura de que ele se hospeda. Ele sobrevive na temperatura do morcego, então vamos variar a temperatura no qual ele sobrevive, que é a temperatura de referência para a pesquisa, é a temperatura da onde ele se hospeda, que no caso desse vírus é o morcego. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, respeitando todas as religiões e os agnósticos. Não estou falando aqui de futebol, religião ou política, estou falando do combate e da colaboração, como sempre, da física na biologia. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo. Me permitam, vamos desligar a câmera.